Você sabe o que é bis e idem e quais os reflexos que ele pode causar na sua carreira pública? Você sabe como os índices de correção monetária podem afetar a sua remuneração? Ou você sabe o que é uma súmula e o que é uma súmula vinculante? Não sei. É muita informação, não é mesmo? Mas não se preocupe, vamos explicar cada um desses conceitos e como eles podem influenciar na sua carreira, então fique com a gente nesse vídeo até o final. Você sabia que muitos direitos, sejam dos servidores públicos ou não, são estabelecidos pelos nossos tribunais e não pela lei? Pode parecer um pouco confuso no primeiro momento, visto que os direitos, principalmente os dos servidores públicos, têm de ser criados ou alterados somente por meio da legislação, mas, na verdade, existem exceções. E é com base nessas exceções que trouxemos alguns direitos instituídos por meio de decisões judiciais, mais especificamente súmulas e súmulas vinculantes. Nossa, mas o que são súmulas e súmulas vinculantes? Certo, então vamos começar pelo início. Em resumo, a súmula é uma tese jurídica firmada por um tribunal a respeito de um determinado assunto que, em uma determinada época, foi debatida e incerta. Em outras palavras, é uma conclusão sobre um assunto que tinha duas ou mais interpretações diferentes no mesmo tribunal. Assim, por existirem diversas conclusões diferentes, o tribunal cria a súmula com um entendimento majoritário, que será seguido daquele dia em diante em processos já existentes e em casos futuros. Você quer um exemplo? É claro! A gente pode citar aqui a súmula número 266 do Superior Tribunal de Justiça, que foi criada após várias discussões sobre a necessidade de aprovação de habilitação profissional no momento da inscrição ou da posse de um concurso público. Até então, o STJ tinha várias decisões divergentes, ou seja, cada uma em um sentido diferente, sendo que algumas concluíam ser certa a exigência de habilitação profissional no momento da inscrição no concurso e outras só no momento da posse. Após várias discussões, surgiu a necessidade de que o STJ adotasse apenas um entendimento, e assim foi criada a súmula 266, a qual estabelece que o momento correto da exigência dessa habilitação é somente na posse do aprovado. A partir da criação da súmula, qualquer processo judicial que se encontrasse no STJ naquele momento e no futuro e que discutisse sobre o instante da exigência da comprovação da habilitação profissional em concurso público seria julgado de acordo com o entendimento desta súmula. Então, se já existisse súmula sobre um tema específico, ele deve ser aplicado de modo igual em todo o país? Na verdade, não. As súmulas criadas pelos tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho, não obrigam os demais tribunais, apesar de haver um recorrente respeito aos entendimentos desses tribunais superiores. E vem cá, não existe nenhum jeito de que os outros tribunais sejam obrigados a seguirem a súmula? Pois é. Já imaginou se existisse um jeito de vincular os tribunais a seguirem uma súmula? Súmulas vinculantes. Sim, estamos falando das súmulas vinculantes, que recebem esse nome pois, justamente, vinculam os outros tribunais a seguirem aquele entendimento. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Contudo, existem diferenças entre súmulas e súmulas vinculantes. Primeiramente, as súmulas vinculantes podem abranger somente assuntos de natureza constitucional, pois são eles que têm, em tese, a maior repercussão jurídica em todo o Brasil. Por essa grande importância e destaque, devem ter uma interpretação uniforme e obrigatória em todo o país. Por outro lado, vale ressaltar que as súmulas vinculantes, diferentemente das súmulas simples, podem ser criadas somente pelo Supremo Tribunal Federal, pois este é, com exclusividade, o órgão do Poder Judiciário brasileiro responsável por interpretar e zelar pela Constituição Federal. O STF, então, pode criar tanto súmulas simples como súmulas vinculantes. E aí, você entendeu um pouco mais sobre súmulas e sobre súmulas vinculantes e quais são as diferenças entre elas? Agora eu saquei! Certo, agora que você já sabe diferenciar essas duas espécies de entendimentos judiciais, nós vamos às 7 súmulas sobre servidores públicos. Súmula vinculante 55. Auxílio alimentação e servidores públicos inativos. De acordo com a redação dessa súmula vinculante, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o direito ao auxílio alimentação não se estende aos servidores públicos inativos. Esse entendimento se consolidou, pois o STF entendeu que o auxílio alimentação possui natureza indenizatória, uma vez que a sua finalidade é tão somente
cobrir os custos com refeição do servidor nos dias em que esteja exercendo as suas atividades. Tendo a parcela uma finalidade indenizatória, ela não seria devida quando o servidor não mais estivesse exercendo as suas funções. Consequentemente, o auxílio não deveria ser incorporado à remuneração total, com reflexos trabalhistas e administrativos, não refletindo também nos valores referentes à tão esperada aposentadoria. Dica número 2, a súmula 19 do STF. 2 punições pelo mesmo processo administrativo. O texto dessa súmula no Supremo dispõe que é inadmissível a segunda punição de servidor público baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira. Se você já nos acompanha há algum tempo e já é inscrito no nosso canal e já ativou o sininho da notificação, provavelmente você já viu o vídeo em que desvendamos algumas das principais curiosidades sobre o PAD, o Processo Administrativo Disciplinar. Se você ainda não assistiu esse vídeo, não perca tempo e já deixe ele aberto em uma outra aba do seu navegador para assistir em seguida deste aqui. Mas só para te dar um spoiler sobre esse vídeo, nós temos que o PAD é um processo administrativo, como o próprio nome já diz, por meio do qual uma comissão irá apurar determinada conduta de um servidor e, sendo constatada alguma infração ou irregularidade, puni-lo de acordo com as normas administrativas aplicáveis, inclusive com a possibilidade de demissão. Ocorre que, após ser finalizado o PAD com a punição ou não do servidor, o processo não pode ser reutilizado para determinar uma nova sanção administrativa. Por isso, após a conclusão de um PAD, ele não poderá ser reaberto para complementar a investigação ou ainda para determinar uma nova punição ao servidor. Isso porque, se tal conduta fosse permitida, ocorreria uma dupla penalização pelo mesmo procedimento, algo que é proibido em todas as esferas do direito. No direito, a conduta de punir alguém pelo mesmo fato 2 vezes ou mais é chamada de bis e idem, expressão derivada do latim que em tradução literal significa 2 vezes o mesmo. E assim, pela proibição de tal conduta, o Supremo Tribunal Federal criou a súmula 19, a fim de assegurar que o princípio da dupla penalização não seja permitido no âmbito dos processos disciplinares. A partir do momento em que determinado servidor for condenado pelo PAD, não poderá ser novamente penalizado pela mesma conduta ou com base no mesmo procedimento. Logo, a comissão que investiga e julga a conduta do servidor deve se atentar muito em todos os detalhes para que nada se perca no decorrer do procedimento, pois, assim sendo, a punição poderá deixar de existir após a finalização desta apuração. E por falar em PAD, se você tem dúvidas sobre, por exemplo, o que é ou não permitido no procedimento, se pode ou se deve contratar um advogado para atuar na defesa administrativa, dê uma conferida ao fim do vídeo na descrição, porque nós vamos deixar alguns dos nossos artigos relacionados. E o terceiro entendimento que nós vamos comentar hoje, sem mais delongas, é a súmula 38 do STF, e a impossibilidade de reclassificação de servidor inativo. Essa súmula estabelece que reclassificação posterior à aposentadoria não aproveita ao servidor aposentado. Isso significa dizer que, se um servidor se aposentar em determinado cargo, ele não poderá ser reclassificado após, ainda que a administração pública venha a alterar o plano de carreira do servidor. Assim, se o servidor público advogado se aposenta como advogado nível 3, por exemplo, recebendo certos benefícios, não poderá ter a sua remuneração ou cargo alterados após a inatividade, ainda que a administração venha a extinguir essa função ou nível hierárquico ou ainda altere os benefícios recebidos por aquela categoria. Apesar desse raciocínio ser comum no nosso atual cenário jurídico, sendo estranho pensar que de forma diferente, vale mencionar que essa súmula foi criada em 63, época na qual havia vários debates e controvérsias sobre a possibilidade de reclassificação após a aposentadoria. Já imaginou como seria péssimo assinar um pedido de aposentadoria em um dia e saber já no dia seguinte, quando você estivesse indo curtir o tão sonhado descanso, que a sua remuneração seria diminuída por força de uma reestruturação de cargos da administração pública? Mas sabe o que não é péssimo nem trágico?
é o nosso canal no Telegram. Sim, é isso mesmo, a CHC também está no Telegram. Mas para que serve o Telegram? No Telegram, além de ficar por dentro de tudo que produzimos para vocês no site, no YouTube, no podcast, sempre de modo descomplicado, você tem acesso a dicas exclusivas, notícias jurídicas, dicas culturais e vários outros conteúdos que só encontra lá. Para se inscrever, basta acessar o link que está aqui na descrição. Pois bem, continuando, o entendimento número 4 que vamos comentar hoje é sobre o Poder Judiciário e os vencimentos dos servidores públicos. Estamos falando agora da súmula vinculante número 37, que estabelece o seguinte: não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar os vencimentos de servidores públicos sobre o fundamento de isonomia. Diferentemente dos empregados do setor privado, os servidores públicos não possuem o direito de equiparação salarial. Isso é uma decorrência do próprio texto da Constituição Federal, que após vários debates judiciais teve um entendimento reforçado por essa súmula vinculante. O principal fundamento do pedido de equiparação salarial do servidor público era a aplicação do princípio da isonomia, que pode ser resumido através da frase tratar os desiguais conforme suas desigualdades com base na mesma lei. Em outras palavras, esse princípio do direito, que é estabelecido pela Constituição Federal, determina que todos devem ser tratados iguais, contudo, sem que deixem de ser reconhecidas as desigualdades sociais existentes. Ainda que seja um princípio muito importante para todo o sistema jurídico brasileiro, o STF entendeu que não cabe o pedido de equiparação salarial de servidor público realizado quando o fundamento seja a isonomia. Isso porque, como regra, as remunerações de servidores públicos só podem ser alteradas com base em alterações legislativas ou ainda mediante o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo eventual plano de carreiras para que seja concedida uma ascensão. Vale ressaltar que essa impossibilidade só se refere ao pedido de equiparação salarial, não significando dizer que você, servidor público, não pode propor uma ação judicial contra o poder público, buscando o reajuste de sua remuneração quando, por exemplo, seja constatado um erro de implantação de determinada verba ou não pagamento de outro valor que lhe seria devido. Por isso, sempre que houver qualquer dúvida, procure o seu advogado de confiança e fique de olho nos seus direitos. E passando assim ao quinto entendimento de hoje, com vocês a súmula 679 do STF e a impossibilidade de fixação de vencimentos através de convenção coletiva. Segundo o texto dessa súmula, a fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva. Novamente, temos um tema que se diferencia entre o âmbito público e o âmbito privado, a possibilidade de negociação coletiva dos vencimentos. Assim como o entendimento anterior, a impossibilidade de negociação das remunerações dos servidores públicos também encontra como obstáculo diversas normas da Constituição Federal. Isso ocorre em virtude de as remunerações públicas, obrigatoriamente, terem de estar previstas em lei, podendo ser alteradas somente por meio também de leis, o que impossibilita negociações através de convenções coletivas às categorias. Já estamos nos encaminhando para o fim do vídeo de hoje, mas antes de falarmos sobre os entendimentos 6 e 7, se inscreva no nosso canal, dê um gostei aqui nesse vídeo se você aprendeu algo até agora e ative o sininho da notificação para ficar atento a cada vídeo novo com dicas imperdíveis e descomplicadas sobre o direito. Entendimento 6, ou súmula vinculante 42, e a impossibilidade de vinculação do reajuste salarial de servidores estaduais ou municipais a índice de correção federal. Segundo o texto da súmula vinculante, é inconstitucional a vinculação do reajuste salarial de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. No Brasil, existem incontáveis índices de correção monetária, os quais possuem a função de reajustar determinado valor financeiro ao longo do tempo, levando em consideração a inflação, as taxas bancárias e diversos outros aspectos econômicos. Contudo, pela variação diária da economia nacional, além da utilização dos índices a finalidades específicas, a vinculação desses percentuais aos vencimentos dos servidores públicos municipais e estaduais poderia causar grandes prejuízos. Isso porque podemos observar incontáveis realidades econômicas e sociais existentes em todo o território nacional, sendo certo que o índice nacional não atenderia de forma isonômica a todas elas. Basta pensarmos, por exemplo, em cidades nas quais preços e custos são mais elevados do que em outras. Por certo, não seria justo que os servidores estaduais e municipais de ambas localidades tivessem seus vencimentos reajustados nos mesmos percentuais, não é mesmo?
Mas se os reajustes não podem ser feitos dessa forma, então como a minha remuneração vai ser ajustada ao longo dos anos? Essa é simples, por meio da lei do poder público estadual ou municipal. Um efeito secundário da proibição estipulada pela súmula vinculante número 42 foi justamente fazer com que o poder legislativo estadual e municipal dê a devida atenção aos servidores públicos. E dessa forma, teremos o tratamento mais isonômico possível, pois quem melhor que o poder legislativo local para analisar o seu próprio contexto social e econômico e, assim, estipular possíveis reajustes dos vencimentos de seus servidores. É verdade. Por fim, o entendimento número 7, a súmula 682 do STF, e a possibilidade de atualização dos vencimentos em caso de atraso no pagamento. O texto da súmula diz: não ofende a Constituição a correção monetária no pagamento com atraso dos vencimentos dos servidores públicos. Outro tema que causou e por vezes ainda causa certa controvérsia é a possibilidade de atualização monetária dos vencimentos dos servidores públicos em caso de atraso no pagamento. Tal controvérsia pode ser ainda mais verificada diante do conturbado cenário econômico vivido há alguns anos no Brasil, que acarretou diversos atrasos por parte do poder público. Contudo, com a criação da súmula ficou demonstrado que a posição majoritária é a de que o poder público deve corrigir o valor a ser pago ao servidor, a fim de evitar a perda, ainda que mínima, da remuneração. Então vamos relembrar aqui os entendimentos que nós vimos durante todo o nosso vídeo. O primeiro, o auxílio alimentação só devido aos servidores ativos. O segundo, o servidor não pode ser punido duas vezes em momentos distintos com base no mesmo processo disciplinar. O terceiro, o servidor não pode sofrer alterações em seu cargo ou remuneração por reclassificação interna após a aposentadoria. O quarto, o servidor só pode ter alterado seus vencimentos por meio de lei. O quinto, ele não pode ter os vencimentos negociados coletivamente. O sexto, o servidor não pode ter os seus vencimentos vinculados a índice de correção monetária nacional em se tratando de servidores estaduais ou municipais. E o sétimo, em caso de atraso no pagamento, ele deve receber os vencimentos corrigidos monetariamente. Nós esperamos que você tenha aproveitado o vídeo de hoje e que você tenha se tornado um expert quando o assunto é súmula e súmula vinculante, principalmente quando se trata de súmulas a respeito de servidores públicos. Então, conta pra gente aqui nos comentários quais desses entendimentos mais te surpreendeu. Além disso, se você quiser saber mais sobre os direitos dos servidores e vários outros assuntos de direito administrativo, previdenciário, trabalhista, imobiliário e mais, dá uma conferida no nosso blog, é só digitar chcadvocacia.adv.br para ter acesso a diversos conteúdos que podem te ajudar no seu dia a dia. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, dar um gostei nesse vídeo e ativar o sininho das notificações para se manter atualizado toda semana com dicas descomplicadas de direito. Um abraço e até a próxima! Quer? Errei. Já.